Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo com responsabilidade. Hoje vamos ter uma entrevista com o presidente da CCR Rodonorte, Silvio Marchiori. Vai falar pra gente a respeito do anúncio da duplicação da BR-376 no trecho entre Ponta Grossa e Apucarana. Silvio Marchiori vai falar pra gente a respeito do investimento e do cronograma das obras. Também vamos ter uma conversa com o presidente municipal do PR e coordenador regional do partido, João Barbiero. Fala pra gente a respeito de um evento do PR ocorrido na cidade durante essa semana. Também vamos falar a respeito da investida da Polícia Civil no gabinete da vereadora Ana Maria, atentando aí para uma investigação a respeito de uma suposta falsificação de documentos que teriam saído de dentro do gabinete da vereadora. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques desta semana. Semana que foi agitada na última quinta-feira na Câmara de Ponta Grossa. Uma equipe da Polícia Civil foi até o gabinete da vereadora Ana Maria de Holleben e, de posse de um mandado de busca e apreensão, pegou um computador, uma impressora de dentro do gabinete da vereadora. Existe uma investigação da Polícia Civil, depois de uma denúncia, de que a falsificação de documentos teriam saído de dentro do gabinete da vereadora, documentos esses que gerariam aí a ligação de água e também de luz para pessoas que estavam à procura. A polícia investiga esse caso, ainda não há nada de confirmado, mas essa apreensão é justamente na busca aí de obter provas se ocorreu o fato ou não. O fato é que a denúncia foi levada até a Polícia Civil e a polícia está então tomando as medidas cabíveis para apurar essa questão. Vive aí, portanto, um inferno astral a vereadora Ana Maria, além de ser alvo de um processo de cassação na Corregedoria da Câmara, pedido este feito pelo vereador Pascoal Adura, também alvo de uma CPI dentro da Câmara Municipal, que vai investigar aí o suposto falso sequestro no último dia 1º de janeiro, que teria sido feito para a vereadora não precisar estar na eleição da mesa executiva. Também vão estar sendo investigados, portanto, pela CPI, pela Corregedoria, e agora mais em paralelo essa investigação da Polícia Civil sobre falsificação de documentos. Realmente um início de ano aí terrível para a vereadora do PT. Outro destaque desta semana é que alguns vereadores reclamavam por conta dos gabinetes minúsculos que ficaram na Câmara Municipal depois da reforma realizada para abrigar os 23 vereadores. Como o regimento interno fala que os vereadores reeleitos têm direito a permanecer em seu gabinete, a readequação fez com que alguns espaços fossem divididos em pequenos quadrantes para abrigar principalmente os vereadores novatos. E alguns deles reclamam aí de falta de estrutura para desenvolver esse trabalho de atendimento à população através do gabinete. Um problema que, segundo o presidente da Câmara, Liel Machado, só será solucionado com a construção de um prédio anexo para abrir mais espaço dentro da Câmara e assim poder solucionar esta questão. O fato é que hoje a Câmara não opera com condições aí de espaço para todos os vereadores. Aqueles que foram reeleitos estão com seus gabinetes, com o espaço que já vinham tendo desde o último mandato. Outros estão num espaço bastante reduzido e com as atividades aí limitadas. Esse foi um outro destaque dessa semana, juntamente com o projeto do Executivo que reajusta em 14% aí o salário dos servidores municipais, que foi levado à Câmara nesta semana e que, a partir do momento que começou a tramitar, teve um entrave por conta de
uma outra medida que foi associada ao reajuste salarial dos servidores, medida esta que faz uma reforma no quadro de servidores comissionados da Prefeitura de Ponta Grossa. Esse projeto ele prevê a criação de aproximadamente 90 cargos em comissão, 90 cargos de confiança, em vários, divididos aí nas várias esferas da administração municipal, abrangendo tanto a administração direta quanto a indireta. Uma tentativa aí de reforçar o quadro da Prefeitura Municipal diante da dificuldade de abertura de concurso público para contratar servidor efetivo. Portanto, uma alternativa a essa abertura, essa criação de mais cargos em comissão, mas que, como já era de se esperar, a oposição ao governo Marcelo Rangel chiou na Câmara, dizendo aí que não se pode fazer a abertura desses novos cargos, porque existe um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público Estadual, fazendo com que a Prefeitura fizesse lá atrás, no governo Vosgrau, inclusive a extinção de alguns cargos que agora se propõem reativá-los. O líder da oposição, Pietro Arnaud, o vereador Pietro Arnaud, do PTB, levou essa questão até o Ministério Público, que vai avaliar aí o projeto se está dentro da legislação ou se, de repente, faz aí um aumento muito excessivo e que de repente poderia ultrapassar o limite prudencial que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que não permite o município a gastar mais do que 54% da sua receita corrente líquido com a folha de pessoal. Esse teto de gasto já está quase alcançando, ainda mais em decorrência do reajuste concedido aos servidores, e existe, portanto, essa preocupação, foi levada ao Ministério Público, que deverá se manifestar. Lembrando que o projeto ainda está em trâmite, não foi aprovado, o Ministério Público vai se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não aconteceu, mas pode prever, aí orientando o prefeito, de repente, se for o caso, a retirar o projeto ou a fazer modificações, ou se optar aí, definir que se trata de uma medida que não vai interferir, que não vai de encontro à legislação, logicamente que vai permitir aí essa votação e os vereadores terão que apreciar esse projeto. Uma última informação, ainda vindo da Câmara de Ponta Grossa, o vereador Romualdo Camargo, do PSDC, protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal que faz a reserva de vagas de estacionamento, tanto nos públicos quanto privados, para mulheres gestantes e mulheres com crianças de colo até 2 anos. Segundo esse projeto, que começa a tramitar na Câmara, quem vai fazer a regulamentação é a Autarquia Municipal de Trânsito, fornecendo um cartão para a mulher que estiver em gestação ou aquela que estiver com criança de colo até 2 anos, ela vai poder apresentar e colocar no veículo, e 3% então do total de vagas seria destinada a esse tipo, a esse segmento. Lembrando que nós temos já vagas reservadas para idosos, para deficientes, e agora o vereador Romualdo propõe também para mulheres gestantes, mulheres com crianças de colo até 2 anos, segundo o projeto, tanto nos estacionamentos públicos quanto os privados, que inclui supermercados, shopping centers, farmácias e, enfim, todos os estabelecimentos que fornecem o estacionamento. Se esse projeto vier a ser aprovado, terá que reservar esse 3%. Bem, esses foram os destaques desse bloco, dessa semana. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com uma conversa com o João Barbiero, que é o presidente municipal do PR e também o coordenador regional do partido. Ele vai nos falar a respeito de um evento ocorrido na última quinta-feira que reuniu várias lideranças do PR aqui em Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista.
Estamos de volta com o programa Adoc.com, agora numa conversa com o presidente municipal do PR e coordenador regional do partido, João Barbeiro. Boa noite, João. Tudo bem, Eduardo. Estou aqui, a satisfação de estar no teu programa, né, e conversando com o nosso público telespectador do programa Adoc.com. Estou à tua disposição, hein? Pois é, João. Na noite de quinta-feira, o PR realizou um encontro, né, com lideranças locais, regionais, aí já se articulando, né, como todo partido, para a atuação neste ano. O que ficou definido nesse encontro? O deputado Jacobo esteve aí, o presidente estadual. O que vocês definiram lá de mais importante? Bom, Eduardo, este evento que nós organizamos do partido foi a toque de caixa, aí, foi rápido porque eu estava em Brasília na semana que passou e eu comentei com o nosso presidente estadual, o deputado Jacobo, que a gente teve um crescimento na região do partido. Nós elegemos 11 vereadores, nós elegemos 2 prefeitos de Ventania e Ipiranga, nós elegemos 2 vice-prefeitos, Prudentópolis e Imbituva, quer dizer, cresceu o partido. Hoje o partido tem na região dos Campos Gerais a posse de 19 secretarias municipais. Esse crescimento, eu falei para o deputado, nós temos que reunir esse pessoal para bater um papo, até porque para ter uma aproximação ainda maior do próprio executivo estadual, enfim. Ele topou e rapidamente nós resolvemos fazer esse encontro, de um dia para o outro, e foi rápido e fiquei muito feliz, porque a região respondeu, não só do partido, como também outras lideranças. Nós tivemos um encontro, 7 prefeitos. Quer dizer, 7 prefeitos estiveram no evento. Então isso quer dizer que demonstra também um pouco da nossa força de trabalho que repercute nas prefeituras, mesmo que não são do partido, junto ao governo federal, né? Junto com a ministra Gleice, onde a gente tem atuado semanalmente em Brasília. E eu confesso que me surpreendeu, né? Tivemos lá mais de 100 pessoas, quer dizer, foi um evento que era para ser único do partido e eu quis aproveitar uma oportunidade. O Jacobo, nosso presidente, ele assumiu agora, há 8, 9 dias, a presidência da Comissão de Agricultura no Congresso Nacional. Da Câmara Federal. Exatamente. Para você ter uma ideia, a comissão mais importante na Câmara Federal é de Justiça. Certo. Justiça. Redação e Justiça. A segunda mais importante, e além de ser a segunda mais importante, é a maior, é a Comissão de Agricultura. São 80 e poucos membros na comissão. E o Jacobo foi escolhido como presidente. Sim. Geralmente o presidente dessa Comissão de Agricultura é do Mato Grosso do Sul. Os deputados se agilizam lá, por também ser um estado extremamente produtor e tal. E essa vez o partido, Jacobo, com os acertos partidários nas composições das comissões, foi escolhido como presidente. Aí eu vi a importância para a nossa região, porque é uma comissão onde tudo se discute na área da agricultura, da pecuária. Tudo passa por ali. Tudo passa por ali. E ali serve como um filtro, tanto da comunidade para o executivo, quanto do executivo, das leis, do executivo para a comunidade. Sim. Seja uma medida provisória que o executivo coloca, chega na Comissão de Agricultura, a comissão peneira isso, analisa, e como a bancada federal ruralista e a comissão é muito grande, uma das únicas bancadas que, em momento algum, perde votação com o governo federal. Porque são 216 deputados da bancada ruralista. Sabe? Então, sim, esta bancada, ela é a maior que tem. Ela é maior que a bancada evangélica, maior que todas as outras bancadas que têm representatividade específica. Certo. Então eu vejo assim que este momento tem que ser aproveitado pela nossa região. Primeiro pela vocação que nós temos. E segundo por ser um paranaense. O deputado federal Jacobo. Pode contribuir. Que pode contribuir. E terceiro por ser um amigo pessoal meu, do meu partido,
e eu tenho a obrigação de aproximar esta comissão e esta presidência da região. Aí nesse evento nós convidamos a sociedade rural. E eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, porque é do interesse dessa região. E a responsabilidade das pessoas que tratam disso em Ponta Grossa é fantástico. Por isso que é uma bancada organizada. Né, a nossa presidente aí da sociedade rural, a Sandra, a Dilson Berger, o Pilatinho, Douglas Fonseca, enfim, todos os que estiveram lá, eu quero agradecer. Porque, primeiro, prestigiaram um evento que a gente organizou. Certo. Prestigiaram o meu presidente do partido. Mas, mais do que isso, se aproximaram do presidente da Comissão de Agricultura, que se colocou inteira à disposição deles. Então, discutir Parque das Araucárias, unidades de conservação, o Código Florestal e tudo isso. E o Jacobo se colocou à inteira disposição desse pessoal, inclusive com a possibilidade, se for de interesse deles, de fazer uma sessão da comissão, vindo aí 7, 8 deputados federais, em Ponta Grossa. Trazendo para cá a discussão. Fazer uma audiência pública aqui disso. Ou, caso for de interesse deles, levar esses pleitos que eles têm hoje, com as dificuldades que têm, para a comissão em Brasília. Então, eu acho que Ou seja, um canal ficou aberto aí então foi, com o presidente da foi Comissão dois de eventos. Agricultura. Foi duas situações num evento, né, que a gente acabou fazendo. Trabalhamos um pouco a questão partidária e fizemos uma reunião com os agricultores, né, e pecuaristas, enfim, que estavam lá, bastante gente, para discutir um pouco essa questão. Eu vi que o grande argumento e a grande necessidade, não só de Ponta Grossa e aí de todos os prefeitos também que estavam lá, é a questão das estradas rurais na colheita agora, né? Essa organização toda, eu vejo que as prefeituras sofrem demais, não tem estrutura para fazer tudo isso. E o leque de estradas rurais é grande. Meu Deus, então... E a responsabilidade, no primeiro momento, é dos municípios, né? E os municípios não têm. Então agora tem aí, o governo do estado está dando para municípios pequenos um kit, né? Que é patrola, que é trator, que é não sei o quê. O governo federal para municípios abaixo de 40 mil habitantes também está dando essa estrutura de maquinário. Mas eu falava com o Rubinho Pantarolo, vereador ali em Bituva, ele me dizia, João, às vezes dão 1 milhão de maquinário uma prefeitura, mas daí quebra uma máquina dessa, é 50 mil para arrumar. A prefeitura não tem, quer dizer, não é só essa questão do maquinário. É a questão de melhorar as estradas, que daí não precisa estar com esse problema. Eu senti na reunião de ontem que surgiu uma alternativa, até foi uma alternativa que eu pensei. Eu até hoje pela manhã mandei um e-mail para a ministra Gleice, que não consegui falar com ela por telefone, mandei um e-mail sugerindo a possibilidade de que se faça um estudo para fazer financiamento, como tem o pró-transporte urbano para linhas de ônibus, que se crie uma linha de financiamento para o pró-transporte rural, para os estados que têm essa vocação do agronegócio. Entende? Para fomentar essa parte. Porque quanto que nós gastamos na logística de transporte, com a péssima estrutura que nós temos no país? É caminhão que quebra, é perda de produto, enfim, tudo isso. Né? Eu vou te contar uma situação aqui no Kalinowski, na estrada do Kalinowski, que é uma estrada importante, tem fazendas importantes. Esses dias tinha 5 caminhões, a TV Vila Velha fez uma matéria, atolado nessa estrada. É culpa do prefeito? Não, a estrada tinha sido arrumada, deu chuva, pronto. Então estava ali, estava até esperando os caminhões, com a compreensão deles, vão fazer o quê? Vamos esperar, daí tira os caminhões, sabe? Sim. Então eu acho que essa infraestrutura de logística de transporte rural, ela tem que ser repensada urgentemente e aí nós sugerimos ao Jacobo que leve essa proposta na comissão, para que a comissão peça ao executivo que estude a possibilidade de repente criar um pró-transporte rural, sabe? Certo. E aí a gente... o governo federal estaria fazendo financiamento, os municípios, obviamente, antes de ter todos esses gastos que estão tendo, vão gastar no financiamento. Certo. A viabilidade do governo. Sim, é uma alternativa. Sabe? E o presidente gostou da proposta, achou interessante, disse, olha, eu acho que nós temos que aproveitar a presença da ministra Gleice, levar até ela, eu combinei com ele, pedi para ele se eu podia levar isso
a ministra já como proposta que a comissão vai estar fazendo de agricultura da Câmara, ele disse pode levar. Então eu tenho uma reunião com o ministro Paulo Bernardo, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, amanhã de manhã em Curitiba, às 10h30, também vou estar falando para o ministro. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de jogar essa sementinha e ver o que dá. Sim, ou seja, já cresce essa semente desse encontro. E, João, só para a gente encerrar a nossa conversa no programa de hoje, não poderia deixar de tratar também de eleições 2014, né? Muitas pessoas falam, acaba uma eleição e já começa outra, mas a gente está aí há praticamente 1 ano e meio da próxima eleição. Você foi candidato a vice-prefeito aqui em Ponta Grossa, né? Participou de uma eleição, tem essa liderança regional do PR, coordenador regional, presidente local. Como que avalia aí uma possibilidade de uma candidatura a deputado estadual, quem sabe até federal, até pelo bom trânsito que você tem em Brasília, né? Pensa nisso, como que está isso nesse momento? Eu acho assim, eu sou uma liderança do partido na região, o partido tem insistido numa candidatura minha, e eu estou à disposição do partido. Eu acho que se eu não gostasse de política, né, eu gosto disso que eu faço, eu não paro de fazer, termino a eleição e eu continuo trabalhando. Tá aí, eu tive a oportunidade de ser candidato a vice, né, nessa composição junto com o Péricles, foi uma vitória, porque eu acho que a gente teve aí um bom resultado. E eu continuei, eu não parei em momento algum. Agora, claro, a gente está observando esse novo governo, vendo, né, onde estão os acertos, onde estão os erros, elogiando e criticando, até com vontade de elogiar, mas não tenho essa oportunidade até o momento. Então eu quero que as coisas aconteçam. Eu estou à disposição do município, da região, é uma vocação minha. Eu acho que teremos uma candidatura sim do partido, através da minha pessoa, ou para estadual ou para federal. Nós vamos estar discutindo dentro do partido isso, né? É uma proposta, é uma vontade do partido e uma vontade minha também, inegável. Então nós vamos trabalhar para isso e esperar que isso aconteça. Uma coisa que eu gostaria que já que não sai reforma política, né, que pelo menos os deputados mudassem um pouco, cara, essa sistemática, né, de 2 em 2 anos, que não sei, de 2 em 2 anos o Brasil acaba parando por causa da eleição. Né, que fizesse de 4 em 4 todas as eleições juntas. Me parece até que está tendo essa discussão. Está tendo. Na reforma política. Né, Agora vamos ver se é de interesse dos parlamentares aprovar. Mas é assim, eu acho que teremos sim uma candidatura. Não dá para se dizer ainda se é estadual ou federal. Depende de ver também um pouco das composições dentro do município. Tem importantes candidaturas aí sendo também debatidas em outros partidos. E nós estamos prontos para isso. Minha vida é isso, e então para mim não difere muito. Não. Eu não vou começar agora a fazer campanha. A campanha é para o político vocacionado e que está o dia a dia junto com as pessoas, seja na comunicação ou no trato presencial, isso é automático. Beleza, então, João. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Doc.com, falando do PR, falando desse encontro, né, da possibilidade de candidatura. E quando, à medida que a eleição for se aproximando, a gente volta a conversar. Maravilha, eu que agradeço, Eduardo. Estou sempre à disposição e fico feliz de estar aqui porque a gente sempre sente a repercussão quando a gente está aqui falando do teu programa, pela audiência que você tem. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Essa então foi a conversa com o João Barbiero, que é o presidente local do PR, o Partido da República, e também o coordenador regional. Nós voltamos no próximo bloco com uma entrevista com o presidente da CCR Rodonorte, Silvio Marchiori, que vai falar pra gente mais informações a respeito do anúncio da duplicação da BR-376 entre Ponta Grossa e Apucarana. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora numa conversa com o presidente da CCR Rodonorte, Silvio Marchiori. Boa noite, Silvio. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui.
Nós é que agradecemos o programa Doc.com de você receber a gente aqui na sua sala, na CCR, para falar para a gente mais, né, aprofundar as informações a respeito desse importante anúncio feito pela CCR, pelo governo do estado, da duplicação da BR-376 no trecho Ponta Grossa até Apucarana. O governador esteve aqui na semana passada, juntamente com a CCR, fazendo esse anúncio. Qual a dimensão, a importância desse anúncio para o crescimento mesmo da região de Ponta Grossa e do Paraná, né, depois dessa duplicação? Olha, essa estrada aí é uma estrada muito importante para o estado do Paraná. Pra você ter ideia, hoje ela está com um tráfego na ordem de 10 mil veículos e é um corredor assim, prioritário para a safra que sai do Mato Grosso, para o oeste do estado do Paraná. E hoje tem um volume extraordinário de caminhões que percorrem essa via. É uma estrada, então, com esse nível de tráfego, né, e principalmente nas safras, aí ela se reveste de uma grande importância. A duplicação, é claro, que é uma aspiração de muitos e muitos anos. A rodovia, ao longo desses anos onde a concessão está operando, vai para 15 anos agora, ela sofreu um conjunto de intervenções muito importantes. Essa rodovia já recebeu investimentos de mais de R$1 bilhão, porque quando a concessão entrou, era uma rodovia muito deprimida. E a partir daí, desde os trabalhos iniciais, a restauração que foi completada no ano de 2010, ela tomou já uma característica bem mais competente para receber esse tráfego. Só que o tráfego está aumentando gradativamente, a produção de soja e de milho, que era uma produção do estado do Paraná e do Mato Grosso, assim, que a gente falava em termos de Brasil, há 5 anos atrás, em 80 milhões de toneladas, hoje nós estamos falando em 185 milhões de toneladas, né? O Porto de Paranaguá é um porto exportador de grãos, talvez um dos maiores portos do Brasil, do aspecto de exportação de grãos, e recebe o grande fluxo pela 376. Então a estrada, sim, que ela tem essa importância, e a duplicação vai favorecer muito essa ligação aí, porque ela vai receber esse tráfego não só de caminhões, mas ele vai conseguir juntar um pouquinho essa população do oeste e do norte do estado, né? Londrina, Maringá, Apucarana. Então esse pessoal vai, a partir do momento que você tem uma estrada com melhor condição, vai usar Curitiba como sendo a sua verdadeira capital, né? E Ponta Grossa, juntamente com outros municípios dos Campos Gerais, vive uma fase de atração de indústrias, investimentos de grande porte. O que tem na região, o que tem de condições de atrativos para essas indústrias e como a duplicação da BR-376 vai colaborar também para a atração de mais investimentos? Na verdade, ela vamos dizer, Ponta Grossa hoje está num ponto que ela recebe esse fluxo do oeste mais como insumo. Na verdade, a saída do produto acabado, quer dizer, a gente tem percebido que as empresas que estão se instalando aqui em Ponta Grossa, ela tem esse olhar muito para dentro da região metropolitana. Então você vê a fábrica de caminhões olhando a saída para o leste, né, significa Porto e a região metropolitana, olhando São Paulo e sul do Brasil. E as demais empresas também que a gente vê têm essa visão de que Ponta Grossa é um grande entroncamento rodo-ferroviário, né, tem uma juventude em si, né, que é capaz de promover o desenvolvimento dessas empresas, dar suporte para que essas empresas possam crescer. Claro que se você tem um campo de abastecimento mais favorável, por exemplo, uma rodovia que chega aqui duplicada e tenha, então, nas rodovias o grande suporte, tanto melhor será a condição das empresas que se instalarem aqui em Ponta Grossa. Mas Ponta Grossa tem uma vocação, ela vai crescer, está crescendo, e vamos dizer, é o grande cenário para a industrialização do estado do Paraná, do meu ponto de vista. Sim, em relação a cronograma dessa obra e valor, e também, já aproveita a nossa pergunta, né, do cronograma e valor, a antecipação, né, porque essa obra estava prevista para 2015 e foi antecipada.
aí em 2 anos. Como que se deu essa questão, né? E já emendando com essa outra pergunta. Nós temos um conjunto de obras previstas no cronograma da concessionária. Esse conjunto de obras, nós estamos trabalhando com um racional e a proposta que a gente tem desenvolvido com o governo do estado é justamente de você alocar os recursos disponíveis dentro do contrato de concessão naquilo que é a prioridade efetiva. Então nós temos aí pontos assim extremamente congestionados que nós já decidimos e estamos trabalhando e agora já em quase fase de conclusão, e vale como exemplo o contorno de Campo Largo. Era uma área extremamente conflituosa, congestionada, ali passa mais de 18 mil veículos dia e Campo Largo, como uma cidade dormitório na região metropolitana, agrega mais quase 20 mil veículos dia. Então era necessário, essencial, que se antecipasse aquela obra que era prevista para os anos 14 e 15. Então aquilo ali já começamos no ano de 2012 e com conclusão prevista agora para final do terceiro trimestre agora de 2013. Essa obra da 376, ela tem o mesmo racional, ou seja, fluidez de tráfego e segurança. Então, nesse racional, qual é o ponto que hoje, além de Campo Largo, você precisa intervir? Então, é a saída de Ponta Grossa, sentido Apucarana, até o Alto do Amparo, onde a gente conta com o maior número de veículos. O terceiro ponto a ser abordado é no sentido Apucarana até a Califórnia, que também tem um tráfego pendular muito importante, chegando hoje a 9.400 veículos dia, que também nós estamos agora na fase de elaboração do projeto executivo. Então a nossa pretensão é estarmos com o projeto executivo concluído no final do ano, lá por novembro mais ou menos, e essa obra também deve iniciar rapidamente. Questão do cronograma dessa obra da duplicação e também o valor dela. Bom, nós começamos então, o que a gente tem falado? A obra da 376, ela começa agora e não para mais. Essa é a grande verdade. Nós temos um fluxo previsto para essa obra. Nós estamos começando com os primeiros 9 quilômetros, mais a ponte do Tibagi, vamos dizer, completa aí no conjunto em torno de 11 quilômetros e pouco. E isso aí é para começar dentro dos próximos 90 dias, é a nossa expectativa, né? Estamos aí trabalhando os aspectos mais burocráticos disso aí, tem licenças ambientais, enfim, a liberação efetiva de toda essa parte documental da obra para que a gente entre com os equipamentos. A construtora já está assim nos estertores também, daqui mais, acho que uma semana a gente está fechando o contrato com a construtora e a partir daí é mão na obra mesmo. A partir desse momento só tem sequência, não tem mais o que parar. Depois dessa etapa dos 11 quilômetros, incluindo a ponte do Tibagi, a gente vai lá para Apucarana, aborda aquilo lá e, em sequência, nós vamos tomar da ponte do Tibagi para frente até a Praça do Pedágio como terceiro ponto de abordagem. E aí, sucessivamente, vamos definindo. O importante é a gente definir prioridades por conta desses pilares aí, reconhecendo os conglomerados urbanos que estão ao longo da via, facilitando a vida então aí dessa população e racionalmente alocando os recursos do contrato. Investimento significativo. O investimento agora, esse investimento da 376 passa de R$1 bilhão, né, ao longo de todo esse trecho aí. E vamos alocando esses recursos. Por exemplo, se quer saber mais especificamente desse primeiro bloco, corresponde a aproximadamente R$60 milhões. Depois tem outro tanto lá na Apucarana, depois vem e assim... À medida que for avançando as obras, vai se destinando. Então a gente está com um cronograma, porque hoje a engenharia brasileira ela sofre da dificuldade de profissionais. Então a gente sempre tem alertado. Hoje um projeto de engenharia para fazer 11 quilômetros, muitas vezes você tem que dividir até em 2 lotes ou 3 lotes de projetos, porque são projetos detalhados, onde você privilegia aí a observação técnica rigorosa, com quantitativos e tudo que vai impactar na obra, né? Então isso aí muitas vezes demanda até 6 meses para você concluir um projeto
dessa envergadura. Tá, em relação ao papel, a função da concessionária, né? É uma concessão, foi aberta aí pelo Estado, né, para que a concessionária faça os investimentos necessários para que dê condições de tráfego nessas rodovias que são de alcance da concessionária. Qual a função aí nessa parceria com o governo do estado? Como que o senhor vê esse papel da concessionária enquanto provedora aí de melhorias que levam a infraestrutura do Paraná para atender as necessidades aí do estado? Uhum. Eu vejo a concessionária junto com o poder concedente, ou seja, junto com o governo, num bloco. E o usuário lá na outra ponta. Tá? O usuário, no fundo, é quem paga a conta dessa infraestrutura necessária, né? Então lá tem a tarifa de pedágio, o usuário está pagando essa conta. Cabe ao Estado e à concessão prover esse usuário ou dar retorno para aquilo que ele paga no dia a dia, na hora que ele está passando na praça de pedágio. Tá? Então, esse é o bloco que tem que ser muito competente, muito ágil, para entender a necessidade desse usuário aqui. Então, o papel da concessão é dar velocidade, né, na medida que a concessionária pode fazer um contrato. Por exemplo, eu faço um contrato aqui de 50, 100 milhões de reais e assino aqui na minha sala, eu juntamente com o meu diretor. Então, nós aqui, né, podemos assinar um contrato. Se você levar isso para o serviço público, muitas vezes você tem que fazer uma concorrência complicada, né, demorada, burocrática, por todas as regras, e tem que ser assim, e é assim mesmo, né? Não é para desmanchar aquilo que é a burocracia do Estado, não é esse argumento. Só que para esse tipo de infraestrutura, se você tiver uma concessão bem casada com os interesses, o Estado e a concessionária bem casados, com bom entendimento, você dá muita velocidade e você tem resposta àquilo que o usuário está precisando. Tá ok, então, Silvio, vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o programa Doc.com para mais um bloco dessa entrevista com o presidente da CCR Rodonorte, Silvio Marchiori. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, hoje direto da sede da CCR Rodonorte, numa entrevista com o presidente da concessionária, Silvio Marchiori. Bom, Silvio, falávamos da duplicação da 376 no bloco anterior. Gostaria que falasse mais a respeito do que já foi feito, do que estava previsto no contrato, do que está previsto no contrato, que já foi feito e se falta mais alguma coisa além dessa duplicação para melhorar essa infraestrutura dessas rodovias. Então a gente tem que relembrar um pouquinho o que era a 376 lá nos anos 2000. Né? Em 97 a concessionária chegou aqui e a gente assim, recebeu a rodovia realmente muito, muito precária, né? Sem acostamentos. Então, a concessionária, ao longo desses anos, até o ano 2010, implantou mais de 250 quilômetros de acostamentos. Era muito comum você passar na rodovia, eu vim para cá a primeira vez como diretor financeiro em 2000, e muitas vezes ia visitar as comunidades aqui até Apucarana, e era raro você não ter um caminhão caído no acostamento por falta de suporte desses acostamentos, né? Então isso foi uma coisa que a concessionária implantou durante esses anos todos. Terceiras faixas, né? A abertura da rodovia, se as pessoas estão lembradas aí, o que era essa 376? Era uma rodovia fechada, sem acostamento, né? E sem terceiras faixas. Imagina hoje, você com o volume de tráfego que tem aí, e se não tivéssemos feito esse alargamento. Então foi importante a construção das terceiras faixas. A duplicação da Serra do Cadeado, né, com aqueles 13 quilômetros, aquilo lá era uma mortandade, né? Então tem casos assim, até hilariantes de ver pessoas
que eram donos de funerárias daquela região, que já esperavam o morto do dia na Serra do Cadeado. Então, isso aí foram realmente obras, complicado. Era muito complicado, então foram obras importantes e que demandaram então todos esses anos de intervenção. E o que tem que ser bem assim observado é que uma rodovia, quando ela está em operação, para você fazer uma intervenção de ampliação de capacidade e de melhoria, você tem que ter o cuidado com a operação. Se você não cuidar da operação, você corre o risco de mais acidentes. Por exemplo, nós fizemos a reconstrução de 27 pontes na 376. Ao todo foram 48 pontes que a concessionária refez ou reconstruiu, inclusive a ponte do próprio Rio Tibagi, que hoje está ali, ela foi reconstruída. Mas as pessoas nem notam. Por quê? Porque são obras que você tem que executar com muito cuidado e com a menor interferência possível na via. Então as pessoas dizem, poxa, será que o que a concessionária fez? Um monte de coisa, vamos dizer, na verdade foi um conjunto de coisas que foram feitas e muitas vezes até passaram despercebidos pelo usuário. Por exemplo, a questão das reformas dos bueiros. Ninguém vê, mas entretanto os bueiros tinham uma concepção de assumir um volume de água e hoje mudou a característica das chuvas, né? Hoje você tem 100 milímetros muitas vezes em 3 horas, 4 horas. Volume muito maior. Aconteceu um fato aí há 4 anos atrás, no carnaval de 4 anos atrás, o pessoal me comunicou, caiu uma barreira, choveu 100 milímetros em 2 horas na região de Ortigueira. Eu digo, a partir de agora, nossos padrões de intervenção na via vão ter que mudar, vão ter que olhar esse tipo de coisa. E está acontecendo, né? Então, esses são trabalhos de base. E hoje, a 376, a estrada que está aí, ela será paralela à nova rodovia que será construída. Ela já está competente para receber uma parceira do lado, tá? Com uma divisória de 9 metros. Então, você vai ter uma estrada com boa condição de tráfego e segurança. Ou seja, se não fossem feitos esses investimentos ao longo desses anos, teria mais isso para fazer agora para suportar uma duplicação. Teria que refazer tudo, né? Então, agora, claro que nós continuamos com esse cuidado. A duplicação dessa via será em paralelo. E muitas vezes, pela necessidade de correção de curvas, você vai ter que comer um lado, criar barreiras, taludes e assim por diante, né? Você vai ter que transpor muitas vezes corrigindo essas curvas. É importante esse trabalho. Então é um trabalho que tem que ser cuidadoso para não comprometer o tráfego. Porque a rodovia está aí, ela está operando. Ela não vai ser abandonada para você construir a outra, não. Então ela está operando com toda essa condição de interferência. E um questionamento que muitas pessoas fazem é essa duplicação, esse alto investimento, ele terá impacto imediato na tarifa ou não tem agora, só realmente quando as datas previstas no contrato para esse reajuste? O contrato tem previsão. Entretanto, nós estamos trabalhando, fazendo uma engenharia e que isso, daqui mais algum tempo, nós vamos ter a melhor definição para essa questão dos degraus tarifários. Por enquanto, não tem impacto nenhum, nós não temos nenhuma previsão temporal desses impactos que estão previstos no contrato. No caso da intervenção que estamos fazendo agora no início, mesmo a Apucarana, com certeza não tem impacto nenhum. Tá? Então, isso aí está sendo discutido com o Estado, nós estamos aí trabalhando, é uma engenharia financeira que está na mesa para a gente fazer então aí o que precisa ser feito com menor impacto ao usuário. Essa é a definição do Estado. Certo. Mudando um pouco de assunto e também entrando numa esfera em que a CCR tem atuado desde o início do contrato, que são os programas sociais desenvolvidos e esse contato com as prefeituras, que é a parceira também da CCR nesses projetos desenvolvidos. Temos alguns como o Parto Humanizado, também a Estrada para a Cidadania, Cinetela Brasil, vários pontos em que a CR tem procurado atuar e levar para a população também, né, aí mais benefícios.
Como que está esse contato com as prefeituras nessa época, principalmente nesse ano em que vários prefeitos mudaram, né? Vinha aí de 8 anos de alguns prefeitos, a maior parte aqui na região dos Campos Gerais, pelo menos, e agora tem essa mudança. Como que está esse contato com as prefeituras? Bom, nós estamos bem nesse momento, né, que estamos fazendo visita às prefeituras, e na nossa região, onde a RodoNorte atua, somente 3 prefeitos foram reeleitos. Os demais são prefeitos novos. Então nós estamos abrindo vamos dizer, as portas da RodoNorte a todas essas prefeituras, mostrando um pouquinho da nossa estrutura e dando os canais de contato. É claro que um grande canal de contato que nós temos com as prefeituras é justamente os programas sociais que a RodoNorte tem. Então faz parte do DNA da companhia, né, essa relação com as comunidades, e a gente entende que não tem mais empresa que possa viver isolada só pensando no seu negócio especificamente. Então, a concessionária, no caso, ela tem esse trabalho ampliado, é uma visão bem social. Nós somos prestadores de serviço, e como prestador de serviço, muitas vezes você tem que olhar a necessidade desse público que nos cerca. Então, programas que nós estamos entrando, assim, que a gente tem um carinho todo especial, são programas de longa duração, que a gente faz investimentos, muitas vezes investimentos que são originários de incentivos fiscais. Entretanto, tem outros reforços que a gente faz com investimento próprio. Para você ter ideia, esse ano de 2013, o nosso orçamento passa de 1.600 mil reais de investimentos em programas sociais, envolvendo o parto humanizado, o Estrada para a Cidadania, atendimento ao caminhoneiro e assim por diante. São vários programas. Nós temos uma previsão de impactar mais de 60 mil pessoas com os programas que a RodoNorte está levando a efeito junto às prefeituras. E esse é um trabalho permanente junto às prefeituras, né? Esse contato agora é com os novos prefeitos, mas esses programas eles vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos. É uma história já que se conta, né? E agora de manhã até estava comentando com o nosso pessoal da área. Digo, é muito importante você chegar no ano a ano e não precisar remontar programas. O importante é você olhar que você tem programas de longo curso. Por exemplo, tem aí o Sacolona, agora o Uniformas, que a gente tem um trabalho com a Prosar, onde as costureiras estão fazendo aproveitamento de materiais recicláveis, né? E esse é um programa que já vem de 3 anos e continua, né, cada vez mais forte, mais apoiado. Então, a nossa visão é de que vale a pena, sim, investir naqueles programas que eles têm o cunho da sustentabilidade, ele próprio seja sustentável, né? Então, é por aí que a gente acha que realmente pode contribuir com a sociedade. Bem, Silvio, a CCR RodoNorte ela faz parte de um grupo aí de concessionárias que tem atuado para melhorar a infraestrutura de transporte do país. No seu entendimento, essa estrutura hoje ela ainda falta muito para alcançar as suas condições ideais, muito para avançar, ou está no caminho certo? Qual que é a sua visão para essa questão da infraestrutura que no país como o Brasil, de longa extensão, é fundamental, né, para o desenvolvimento do país? Olha, a nossa visão é de que falta muito, mas muito mesmo, né? Quando a gente observa aqui no nosso estado a dificuldade que representa um caminhão sair hoje lá do Mato Grosso e chegar até o Porto Paranaguá, levando 6 dias, 8 dias, essa aí já define a questão de estradas. A gente vê também a questão do modal ferroviário, né? Lá na década de 50, você tinha 35 mil quilômetros de ferrovias em operação. Hoje não passa de 25, 27 mil quilômetros de ferrovias em operação no país. Os portos estão sobrecarregados, quer dizer, a infraestrutura brasileira precisa de bilhões e bilhões. A última avaliação que eu tenho aí passava de 300 bilhões de reais a necessidade da infraestrutura brasileira. Quer dizer, é volume de recursos muito importantes. A iniciativa privada, ela é ótima parceira para isso aí. Quer dizer, na medida que você tenha
uma regulação adequada, se você reduza a intervenção, vamos dizer assim, do governo naquilo que é o conceito do negócio, né? Quer dizer, se permite espaço para a iniciativa privada entrar naquilo que é sustentável, né, do ponto de vista econômico-financeiro, e você deixa e oferece para a iniciativa privada, o capital vem e consegue fazer essa alavancagem necessária na infraestrutura. Então, acho que o governo federal está percorrendo esse caminho agora, já reconheceu que aquelas primeiras concessões de rodovia que foram feitas no governo Lula, envolvendo aí a Regis Bittencourt, a Fernão Dias, a 101, onde eles trabalharam com tarifas muito deprimidas, né? Isso aí não deu resultado. Prova está que a própria OHL hoje não está mais no Brasil, né? Então, isso aí já foi percebido que não é, com tarifas irreais que você consegue dar uma infraestrutura, tá? Então, acho que tem que ter uma inteligência econômica nesse processo e permita, então, que o capital privado entre com energia para restabelecer aquilo que é necessário para o desenvolvimento do país. Tá certo, então, Silvio. Eu gostaria de agradecer a participação aqui no programa Doc.com e nos receber aqui na sua sala, falando a respeito desse importante investimento e desses programas todos que a CCR Rodonorte desenvolve aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais, que são os municípios de abrangência. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Tá ok, então essa foi a entrevista com o presidente da CCR Rodonorte, falando com a gente a respeito da duplicação, desse importante anúncio da duplicação da BR-376 entre Ponta Grossa e Apucarana e também sobre os projetos sociais desenvolvidos pela concessionária aqui na região. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana e para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com, também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Um ótimo final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado.